Agora sim, né? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Nós vamos iniciar um trecho que é até o verso 12, que é conhecido como o Apocalipse de Paulo. Porque Paulo fala do Apocalipse. Você lembra, né? Que 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu falei sobre a volta de Jesus. Lembra? Se você não lembra, vai ter que assistir o vídeo novamente, que ainda bem que a mensagem é gravada, né? Justamente para você fazer uma nova, ouvir de novo, reaprender um pouco. E eu falei naquela ocasião que o texto de Paulo, as palavras empregadas por Paulo para a volta de Cristo, apontavam para o fato de que Cristo retornaria depois da grande tribulação. Depois. E aqui, justamente, esse tipo de informação ficou meio gravado na cabeça dos tessalonicenses. E eles, de uma maneira ou outra, eles queriam saber quando que isso aconteceria. E algumas pessoas começaram a falar a respeito da volta de Cristo. Assim como muitas pessoas hoje falam. Nós temos hoje, não, falando em termos mundiais, né? Pessoas que se auto-intitulam Jesus, o Messias, que são essas seitas messiânicas que as pessoas vão, porque o fulano é a reencarnação de Cristo, ou a encarnação de Cristo. Ué, nós temos no Brasil o Henri Cristo, né? O cara está vivo até hoje, né? E ele se veste com uma coroa, aquela coisa, né? Enfim. Nós temos também pessoas... Só anda com mulher, né? Aí é complicado, né? Terrível a coisa. Mas comumente essas seitas messiânicas têm muito envolvimento sexual no meio deles. Ou não praticam sexo de maneira nenhuma, ou são completamente libertinos nesse aspecto. Nós temos também, por outro lado, pessoas que vão falar da volta de Cristo iminente, inclusive dando de uma vez uma data específica, né? Os adventistas foram criados assim, os testemunhas de Jeová foram criados assim, e você sabe que tanto o adventista quanto o TJ, eles são seitas. Eu sei que tem cristão que acha que adventista é crente, ele não é. Ele não é. O conceito deles com relação, não a questão do sábado, até certo ponto, é irrelevante. Os cristãos nos países muçulmanos, onde é permitida a congregação, que são poucos, o cristão se congrega na sexta-feira. Porque é o dia de repouso deles, né? O adventista, ele vai ter muito problema com relação à morte de Jesus e o fato de Jesus se apresentar diante de Deus no trono do Senhor. Para nós, isso aconteceu no momento da morte. Para eles, não. Isso foi posterior. Bem posterior. Bem posterior. Então, aí nós temos um problema, não somente da pessoa de Jesus, mas da obra de Jesus salvadora, e ali nós entramos em discrepâncias seríssimas que nos levam a acreditar e a afirmar que o adventismo é seita. Seita mesmo. E eles vão falar sobre isso. Eles vão falar que Jesus veio de maneira espiritual, então não há um retorno de Jesus físico. E nós temos, é claro, as nossas queridas discrepâncias, não muito... que são problemáticas em alguns aspectos por causa das implicações que isso tem, mas também não leva ao ponto de alguém chamar de herege aqueles queridos irmãos que acreditam que Jesus volta antes da grande tribulação. E nós vamos ver que Paulo é contrário a esse pensamento. Paulo é pós-tribulacionista. Jesus é pós-tribulacionista. João é pós-tribulacionista. Os profetas são pós-tribulacionistas. Quer dizer, a Bíblia é pós-tribulacionista. Não há contradição, né? Não há contradição. Mas vamos lá, gente. Vamos para os versos 1 e 2 do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, de 2 Tessalonicenses. Pastor, eu não concordo. Fica tranquilo.
Neste trecho, você vai virar pós-tribulacionista. Eu tenho certeza disso. Não nesse trecho de agora, o que vem depois, que vai ser na semana que vem. 1 e 2, vamos dar uma introdução, como que Paulo vai introduzir o assunto para os seus leitores. Acharam o texto? Amém. Acharam, né? Acharam. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos, indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Eu sei que espírito também pode ser traduzido por profecia. Oremos. Senhor, muito obrigado nesta manhã. Nós falaremos, ó Deus, do teu iminente retorno e nós pedimos e rogamos que na graça do Senhor nós possamos entender o que a tua palavra diz para nós e como isso deve despertar em nós uma esperança gloriosa a respeito dessa volta preciosa e que os nossos corações também estejam preparados para te servir com todo o nosso coração. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, você repara, e nós temos um grande problema. Nós cristãos evangélicos, até batistas, entramos nesse aspecto, e eu posso até dizer que alguns membros da nossa igreja também entram nesse aspecto. É um aspecto que é simplesmente uma questão de foco. E nós temos um problema de foco. Quando nós falamos da volta de Cristo, o que nós mais enfatizamos? E não me fale que é a volta de Jesus. Nem isso. Quem dera. Tribulação, perseguição, anticristo. Não é assim? E se prepare, igreja, porque a gente vai passar mal. Se prepare, igreja, que nós vamos ser perseguidos. Se prepare, igreja, que não sei o quê. E Paulo vai falar o quê? Acerca, verso 1. Irmãos, acerca de quê? Qual é o foco para nós, gente? Os sinais? O anticristo? A apostasia? Não. Quem falou que sim, gente? A Lorena. Lorena gosta, né? Isso é que eu gosto da Lorena. Não, gente. Quando nós olhamos para os tempos do fim, nós temos que aprender o que Jesus falou. Jesus falou em Mateus 24 que quando todas essas coisas acontecessem, nós deveríamos fazer o quê? Você está lembrando? Qual deveria ser a nossa atitude? Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Mas crente faz o quê? Não pode acontecer uma guerra que já começa. Olha os sinais. E Jesus fala, não é para vocês os sinais. E Paulo fala, não é o problema dos sinais. Aí volta e meia aparece mais um herege, porque herege parece que nem nada, né? Que nem a inflação, o tempo todo aumentando cada vez mais. E ali a pessoa fala, olha o herege. Gente, Jesus fala que é para olhar isso? Não. É muito interessante o que aconteceu na guerra de Israel e Irã, porque todo mundo achou que era a Terceira Guerra Mundial, né? Todo mundo está querendo a Terceira Guerra Mundial. Se não foi a invasão da Rússia na Ucrânia, foi então a guerra de Israel e Irã. E ali veio os Estados Unidos, jogou aquelas bombas com o B-2, uma nave fantástica, né? Um avião fantástico, e a guerra entrou num ponto morto. E ali então, morreu também a volta de Jesus? Não. Mas tem quem andava já pensando, já estava pensando como seria, já estava até criando o projeto do novo templo, como que ia ser a destruição da mesquita em Jerusalém, da mesquita da rocha e tal. Então, assim, as pessoas não podem ver qualquer coisa. A última coisa que alguém pensa é na volta de Cristo, e na volta de Cristo, pensar na nossa reunião com Ele. Para nós, a volta de Cristo é algo desejável, maravilhoso, por causa daquilo que vai acontecer. Vamos nos reunir com o Senhor.
E aqui nós vamos juntar a ideia de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando Paulo fala que quando o Senhor virá ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e logo nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados para receber o Senhor nos ares. Mas você lembra que essa palavra de reunir não é uma ideia de reunir para subir, é uma ideia de reunir para o encontro, é a ideia de encontrar para descer. Então, nos encontramos com Cristo para descer na terra. Não tem aquela coisa de encontrar com Cristo e subir, porque não faz sentido Cristo descer, pega a igreja e sobe de novo. O que é isso, gente? Ele vem descendo, nos encontramos com Ele para que juntos todos descermos com o Rei de Glória, porque Ele vai assumir o seu reinado na terra para todo sempre. E vê, era para dizer amém. Né? Somos batistas, né? Ninguém fala isso. Somos batistas. Que isso, pastor? Batista não fala amém. Mas tem quem pensa, né? Mas Paulo vai dizer, é isso o foco nosso. Como cristãos, nós temos que pensar que Cristo, quando Ele vir, vamos nos encontrar com Ele. E para Paulo fala, esse ponto para nós é o todo da nossa vida como cristãos. E é tanto assim que ele vai pedir que eles não fiquem abalados, como fala no verso 2, de mudar facilmente. Mas a versão atualizada vai dizer demovais. Outras versões vão dizer abalar o vosso entendimento. Por quê? Porque isso é uma coisa que vem acontecendo desde o período de Paulo e vem percorrendo a história da igreja até os dias de hoje. As pessoas começam, então, a deixar as pessoas assustadas. Você percebe que Paulo fala isso. Não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados. Porque se há algo que manipula a crente, é o quê? A volta de Cristo. Vai que você esteja fazendo alguma coisa, o Senhor venha e você vai ficar. Quantas vezes você não foi manipulado por causa disso? Eu lembro, você sabe que sempre tem uma história exagerada, né? Alguém chega e fala assim, você está na praia e nessa hora vem Jesus e Jesus volta e você que está na praia fica. Aí eu penso, a praia é pecaminosa, gente? Ou para a pessoa não ir na praia? Mas quantas vezes nós não fomos manipulados com isso? Você tem que orar mais. Olha que Jesus está voltando. Se você não orar, nós vamos, você fica. Pessoas que começam a falar, né, como Jesus. Olha este templo maravilhoso. Isso aqui não ficará pedra sobre pedra. O anticristo vai tomar conta e aquela coisa e tal. E se você continuar do jeito que está, você vai estar aqui. E vai conhecer o anticristo. Enfim. Quantas vezes nós fomos manipulados com isso? Quem já leu o livro ou assistiu a série de filmes Deixados para Trás? Levante a mão e não tenha vergonha. Mas assistiu, levante a mão. Assistiu. Você acredita que eu não? Mas eu fiz algo pior. Eu fiz algo pior. Não, eu fiz algo pior do que ler o livro. Não, eu já li 3 livros dela. Não, estou falando da volta de... Isso é outro aspecto, né? Eu li 3 livros de Rebecca Brown. E um deles não me deixou dormir por uma semana. Teve uma vez que uma pessoa me deu uma fita cassete. Você já pode imaginar quanto que foi isso, né? No milênio passado. Literal, foi no milênio passado. Deu uma fita cassete para mim de uma pessoa que sonhou com a volta de Cristo. E o pessoal que ficou e tudo aquilo outro. Aí eu cheguei, peguei essa fita, criei um roteiro e fiz uma peça de teatro com as crianças. Eu piorei a situação. Eu criei meus próprios deixados para trás. Estou falando.
Eu piorei a situação. Eu era um garoto, gente. Eu teria uns 15, 16 anos, mais ou menos, quando eu fiz isso. Mas, quantas vezes... E, gente, aquilo era bom para manipular, gente. Eu ainda lembro algumas coisas da peça. Aliás, eu lembro de quase toda a história. Até hoje. 30 anos depois, é impossível esquecer, gente. Que eu passei horas ouvindo aquilo para criar o roteiro. Horas. E era uma boa forma de manipular. Gente, eu já contei. Mamãe tinha uma pessoa que sonhava com a volta de Cristo. Nós estávamos começando a namorar, a Lisete e eu. A mulher sonhou que Cristo tinha voltado, eu tinha ficado e a Lisete também. Qual foi a conclusão da minha mãe? Que esse namoro estava errado. Acho que 2 semanas depois, 1 mês depois, eu me encontro com uma mulher e Lisete em casa. Aí quando eu vi que a mulher chegou, bem, vamos embora rapidinho, por favor. E a mulher chega e fala que sonhei de novo com a volta de Cristo. Aí eu cheguei, lá vai ela. Lá vai. Aí ela sonhou que não, que nós tínhamos subido. Eu ainda lembro do olhar da Lisete quando ela falou assim, a mulher falou para ela, e você também subiu. E eu lembro da Lisete até hoje, o rosto dela assim, rindo. Ainda bem que eu subi também. Aí eu peguei ela assim, vamos... Por quê? Porque nós usamos a volta de Cristo como meio de manipulação. E se você lembra, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, verso 18, fala, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Exatamente o contrário. E Paulo vai ter que falar isso. E Paulo continua, não fiquem assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuída indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse. Você está reparando que Paulo está acreditando que a volta de Cristo não seria tão iminente assim. Reparou? Mas você percebe essa questão? Por que nós não sabemos o dia e a hora? Pedro, e isso vem também de Moisés, no Salmo 90, está escrito que um dia para o Senhor é como 1000 anos. O que esse texto quer dizer? Que Deus, na eternidade, ele não é limitado ao tempo. Isso que o texto quer dizer. Deus não é limitado ao tempo. Então, para Deus, que nós possamos sentir que o dia do Senhor está ficando muito distante, para Deus não quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque Deus não é limitado ao tempo. Deus não usa relógio. Ele somente usa o relógio para se relacionar conosco. Mas na sua eternidade, Deus está fora do tempo. Ele não precisa do tempo. Então, quando nós pensamos isso, e quando Paulo vai falar justamente dessa espécie de iminência que não vai acontecer, Paulo, então, nos versos seguintes, ele vai demonstrar 2 razões pelas quais ele acredita que ainda a volta de Cristo não vai acontecer. Mas essas 2 características ficam para a semana que vem. É uma característica interna dentro da igreja que vai acontecer e uma característica externa que vai acontecer fora da igreja. Eu vou falar as 2 já para você ficar tranquilo. Então, de qualquer maneira, se você ler o texto, você sabe, né? A primeira característica, as 2 estão no verso 3. A primeira característica é a apostasia. Isso é interno. A apostasia é um problema interno da igreja. E a segunda característica, que é externa, é o que Paulo vai chamar do homem de pecado, filho da perdição, que João vai dar como nome, qual? Qual o nome que João dá para o filho do pecado, filho da perdição? O anticristo. E você vê que as 2 características são antes da volta de Cristo. E são juntas. Na verdade, andam juntas e misturadas. Porque ali nós vamos ter que ir para João, e João vai mostrar que não é um anticristo somente. São vários anticristos que vão aparecer como os profetas que preanunciam
a chegada do desejado. Que para o ímpio é assim mesmo, viu? Eu sei que é meio pesadão, né, isso. Mas todo anticristo que vem, ele preanuncia a chegada daquele que virá, o anticristo. Assim como todo profeta preanunciou a vinda de Jesus. E nós, no ministério profético da igreja, preanunciamos o retorno de Cristo. Por isso que ele é anticristo. Você percebe o detalhe? Porque tudo que é Cristo, ele vai fazer da mesma forma, só que no sentido completamente contrário. Se Cristo nos leva a Deus, o anticristo levará as pessoas para o inferno. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Sim. Sim, por isso que há vários e tem o, que é o que Paulo vai mostrar, mas isso semana que vem, a gente já suficiente spoiler já por hoje. Por isso, queridos, nós não podemos entrar em desespero nem nas manipulações que a gente não pode manipular com a volta de Cristo. Pelo amor de Deus, não manipule com a volta de Jesus. Não faça isso. Veja que Paulo vai falar de espírito, profecia, ou palavra ou carta atribuída a eles individualmente. Porque é fácil, gente, distorcer o sentido da palavra com relação à volta de Jesus. E isso não deve criar em nós culpa ou peso. E quando aquele que acredita que Cristo volta antes da grande tribulação, lê este texto de 2 Tessalonicenses, eu sei, porque aconteceu comigo quando eu acreditava, este texto é problemático. Por quê? Porque a gente quer forçar o texto a que diga o que ele não diz. Mas o texto é muito tranquilo com relação à volta de Cristo posterior à aparição do anticristo. Então é uma realidade que a gente tem que aceitar. É assim que vai acontecer. Nossa atitude é de esperança, de aguardar pacientemente, de não deixar de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque nós temos que aprender e nós temos que viver, aliás, de maneira digna do Senhor, para honrar o seu nome neste mundo pecador. Mas a gente não faz isso porque a gente pode ficar deixado para trás. Nós fazemos isso porque essa é a nossa realidade. É assim que nós vivemos. Porque nós vivemos ou nos esforçamos para uma vida santa e justa perante Deus. É porque assim nós seremos aceitos perante Deus? Não, queridos. É porque como nós já fomos aceitos no Senhor, nós vivemos de maneira digna daquele que nos resgatou, nos salvou e nos chama de filhos. É porque assim nós vamos refletindo os valores da casa. Você já viu quando uma criança se comporta mal? E tem sempre aquele que fala: eu não quero nem imaginar como ele se comporta em casa, né? Esse menino não é bem criado, não. Você já viu isso, né? Ou frases semelhantes. Quem já ouviu? Levante a mão. Eu acho que a imensa maioria, né? Então pense, nós como filhos de Deus, quando alguém fala assim de nós, está falando mal do nosso Pai Celestial. E quando a pessoa fala, olha lá que fala que é crente, né? O que é que ele está dizendo? Olha lá que é crente, né? Por quê? Porque nós estamos dando um mau testemunho do Pai que nós temos, daquele que nós invocamos como Pai. Então a vida cristã não é por causa da volta de Cristo. Vou me comportar bem por causa da volta de Cristo, porque ali então Cristo não vem. Daqui a 5 anos a pessoa desanima e desaba. E vai desandando. Não. O nosso cristianismo, nós vivemos isso por causa da nossa nova realidade como filhos do Senhor. E como filhos amados, nós desaprendemos as práticas pecaminosas do passado e reaprendemos a viver segundo o Senhor. 2 textos. Efésios vai dizer justamente que nós temos que abandonar as práticas de pecado para reaprender a nova vida em Cristo. E ele vai mostrar no capítulo 4 e 5, é isso, abandonar o errado e fazer o certo. Pedro vai dizer também que já é suficiente a vida que nós tivemos no passado, satisfazendo nossos desejos e prazeres, como para continuar vivendo nisso.
senão que agora, na nossa nova realidade, na nossa nova vida, nós vamos viver, então, seguindo as pisadas de Jesus. Essa é a nossa realidade. Então, assim, a nossa grande motivação de uma vida cristã frutífera é justamente mostrar quem é o nosso Pai e, ao mesmo tempo, proclamar através da nossa vida e das nossas palavras que Cristo está voltando. E ali nós seremos semelhantes a Noé, que era um pregador de justiça. Então, amados, nem manipular, nem sendo manipulados com relação à volta de Cristo. Muito pelo contrário, uma atitude de expectativa com relação ao retorno iminente do Senhor. E fique assim, nessa expectativa preciosa, porque fazendo isso, gente, nós vamos querer viver para o Senhor, andar nos seus caminhos e amá-lo com todo o seu coração. Incline sua cabeça e vamos orar nesta manhã.